Você conhece alguém que acabou de engravidar, ou melhor, vai que você engravidou. Então, por isso, no programa de hoje eu vou falar as orientações que toda gestante precisa saber. Não perde porque tá muito especial. Te vejo lá. Olá, meus amores! No Café com a Nutri de hoje eu vou falar orientações nutricionais que toda gestante precisa saber. Mas calma! Talvez você não seja gestante, mas eu tenho certeza que você conhece alguma gravidinha aí, alguém que acabou de engravidar, um parente, uma amiga, um conhecido. Então, olha, encaminha essas dicas para ele porque vai fazer toda a diferença na hora que o bebê nascer. Vamos lá? Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva. E esse programa tá muito especial porque eu acabei de descobrir que eu vou ser vovó. Sim, em 2024 a Vivi, a Nutri, vai ser vovó, então eu acho muito importante trazer essas orientações aqui, já que agora, né, eu vou orientar ali, né? Então, tô trazendo para vocês também poder compartilhar aí com o máximo de pessoas aí que estão passando por esse período tão especial da vida da mulher. Vamos lá? Eu tô falando isso porque, primeiro, além de eu já ter trabalhado inclusive na Casa da Mulher aqui em Avaré, que é um local especial onde eles atendem só gestantes, eu era nutricionista dessas gestantes, então assim, eu tenho experiência aí no atendimento de gestantes. Mas existem orientações que não é todo mundo que sabe, e isso são orientações que são importantes serem colocadas em práticas logo no início, assim que descobre que está grávida, é importante colocar em prática. E tem gestantes que nunca passa nem com nutricionista, né? Ela tem ali a gestação inteira com acompanhamento médico, mas não passa numa Nutri, ou então demora muito para procurar um nutricionista. Então, por isso eu já vou adiantar tudo para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Existem 3 nutrientes que muitos médicos não pedem, mas não é nem porque eles são ruins, nada disso. É porque esses nutrientes quem vai avaliar é a nutricionista, tá bom? Então, vai lá, quando você for lá na tua consulta, na primeira consulta médica, pede para o médico esses 3 examinhos, que é para avaliar a vitamina D, a B12 e também o estoque de ferro. Então é o examinho ferritina. Por quê? Esses 3 nutrientes são os nutrientes que mais aparecem deficiências ali e é importante corrigir isso desde o início da gestação, porque senão pode acarretar em possíveis problemas para o bebê também, tá? Então são esses 3 examinhos. Segunda coisa, né? Eu vejo tantas pessoas se preocuparem, é gestante, não pode pintar o cabelo, não pode com química, a gente protege a gestante, porque a gente sabe que ela não pode com química, né? Mas em relação à alimentação, não, pode comer de tudo. Gente, não é assim. Então do mesmo jeito, né, que pintar o cabelo vai liberar ali substâncias tóxicas que vai para o bebê, a alimentação é assim também. Eu sei que vai ser muito difícil mudar a alimentação assim, radicalmente de uma hora para outra. Então a minha recomendação é pelo menos diminuir, né? Diminuir o máximo que você conseguir. Se conseguir parar, melhor ainda, mas eu sei que não é a realidade. Então, por exemplo, refrigerante, essas bebidas industrializadas, sucos de saquinho, isso faz mal para o bebê. O teu organismo, a prioridade dele agora, né, para a mulher que está grávida, é gestar um bebê. Então, portanto, tudo que você desvia ali as funções do organismo para esse objetivo, isso pode prejudicar ali o bebê, tá? Então, quando você tem excesso de toxinas no seu organismo, você vai ter que acionar vários processos de detoxificação do organismo para eliminar aquilo. E isso sobrecarrega o organismo, consequentemente faz com que o seu organismo fique mais inflamado, então consequentemente o bebê vai estar nesse ambiente. O ideal então é diminuir ao máximo alimentos industrializados, se não conseguir, diminua, coma o menos que você puder aí. Uma alimentação mais natural possível, a recomendação de no mínimo 3 frutas por dia, então já inclui uma fruta no café da manhã, outro pode ser ali sobremesa do almoço, outro no lanche da tarde.
Salada em 2 refeições, tá? Então eu não sei se você não tem o hábito de jantar, então coloque salada no meio do sanduíche que seja. Porque a necessidade, se você for ver as tabelas de recomendação, nesse período ele aumenta porque tem que atender a demanda da mãe e do bebê. Então ali pelo menos 5 cores diferentes de salada no dia é muito importante também. Um outro nutriente que é muito legal de suplementar, assim que descobre que está grávida, é o ácido fólico. Então os médicos eles vão recomendar, protocolo, eles recomendarem ali a suplementação de 5 mg de ácido fólico. No entanto, 5 mg ele é uma dosagem um pouco alta para uma grande parte das mulheres aí. Mas aí é um nutricionista funcional que vai conseguir avaliar ali, por quê? Porque também pode haver a necessidade de diminuir essa dosagem e suplementar outros nutrientes juntos, porque, por exemplo, o ácido fólico, ele vai competir com nutrientes como o zinco, por exemplo. Então, o excesso de ácido fólico pode prejudicar o metabolismo do zinco no organismo. Então, um nutricionista funcional consegue adequar isso daí, ok? Outra coisa, ômega 3. Então, o ômega 3 é um ácido graxo essencial que vai ajudar, inclusive, na formação do sistema nervoso central do bebê. Então, a mamãe que usa o ômega 3 durante a gestação vai ter bebês mais inteligentes, inclusive, né? Então, a gente tem os estudos comprovando isso. Então, a minha recomendação, ou você aumentar a fonte de ômega 3 na alimentação através de peixes de água profunda, ou proceder com a suplementação. Procure sempre, se possível, a orientação de um profissional para te orientar a dosagem ideal, ok? Apesar de eu falar muito do jejum intermitente aqui nos nossos programas, né, para gestante a gente não vai recomendar fazer o protocolo de jejum intermitente, então o ideal é que ela fracione mais a alimentação, porque existe toda uma alteração hormonal e metabólica ali durante esse período, aumentando ali náuseas, azia. Então a recomendação é fazer a alimentação em períodos regulares ali, 4, 5 refeições no dia, tá? Para evitar esse desconforto. Cuidar da hidratação. Então a água também é algo que é negligenciado, existe um aumento aí, inclusive, de uma necessidade hídrica na gestação. Então minha recomendação é de pelo menos ali 2,5 litros de água. Isso, é claro, pode aumentar conforme o peso da gestante, pode ser que ela tenha uma necessidade maior, mas no mínimo aí 2,5 litros, tá? Outra recomendação super importante, eu lembro que quando eu trabalhava lá na Casa da Mulher, que eu atendia gestantes, um dos maiores problemas que apareciam lá era o diabetes gestacional. É aquela pessoa que não tem diabetes, não tem nenhum problema com a glicose sanguínea, e aí quando ela engravida, aparece o diabetes gestacional. Então, portanto, esse é o momento da gestante se preocupar com o aumento de consumo de fibras na alimentação. Aonde que estão as fibras? Não só nos alimentos integrais, todas as farinhas integrais, mas também ela pode usar ali fontes de fibras na alimentação, como por exemplo a chia, linhaça, psyllium, farelo de aveia. Então incluir isso ali num feijão, né, numa preparação que você vai fazer, pode colocar num ovinho ou numa salada de frutas, numa vitamina, enfim. Então aumentar ali a quantidade de fibras é fundamental, tá? Outra coisa importante também é que a cafeína vai prejudicar o fornecimento de oxigênio para o bebê, tá? Então também já escutei pessoas falar, não tem problema tomar café na gestação. Tem sim, porque o excesso de cafeína vai prejudicar nessa oxigenação. E lembrando que não é só o café que é fonte de cafeína, né? Nós temos outros alimentos, existem aí refrigerantes à base de cola, a gente tem o chá verde, o chá preto, temos também chocolate. Então cuidado que existem ali outras fontes de cafeína, então tem que diminuir bastante, se possível eliminar, tá? Então já por falar em cafeína aí, tem que tomar cuidado com ervas na gestação. Existem algumas ervas que são abortivas, então nada de chá de boldo, canela, gente, tá? Então aqui é tudo que eu tô trazendo para vocês, o que a gente tem de estudos aí com essas ervas, alecrim e louro na gestação. Então, na dúvida, evita
ervas, se você não sabe, né, das consequências, não use na gestação. Na gestação você tem ali um período onde a mulher está com a imunidade um pouquinho mais delicada, então cuidado com as carnes mal passadas, ovo de gema crua, então tudo muito bem passado e inclusive salada muito bem higienizada para evitar alguns tipos de contaminação. Então cuidado em comer fora, porque dependendo do local que for se alimentar ali, você pode correr o risco de consumir algo contaminado, tá? E as duas últimas dicas aqui super legais para a mulher que tá gravidinha é o seguinte: o cortisol, ele é prejudicial para o bebê. Então a mulher que tá ali passando por estresse, muito nervoso, isso não é bom para o bebê. Então, portanto, existem alguns alimentos que eles fazem modulação desse hormônio, do cortisol. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, é a época do abacate. O abacate faz modulação desse hormônio aí, então aproveita consumir o abacate, cuidado, né, porque não é para ficar consumindo muito açúcar não, porque lembra, o diabetes gestacional pode aparecer, então prefira comer o abacate ali, tem uma preparação que é o guacamole, que é uma comida mexicana, que ele é temperado com azeite, limão, salzinho, então você pode usar na forma de guacamole, aproveita que é época, né, pode consumir todos os dias, e também o suco de laranja, ele também tem esse papel aí na modulação do cortisol, tá? E por último, um outro alimento que é muito indicado para mulheres que estão passando ali por muitas náuseas, ânsia, é o gengibre. Ele ajuda bastante aí a melhorar esse sintoma, então você pode fazer um chazinho de gengibre ou então usar o gengibre raspadinho na salada, então vocês vão perceber se você está passando ali, principalmente aquele primeiro trimestre que aparece muito o enjoo, use bastante gengibre, isso não vai te fazer mal e isso vai melhorar bastante seus sintomas, fazendo com que você passe mais tranquila aí durante esse período tão especial que é a gestação, tá bom, meus amores? Então, um beijo carinhoso e eu te vejo no nosso próximo programa. Até lá!